Bom, então boa noite a todo mundo. Boa noite especial aí a esses dois grandes nomes do xadrez brasileiro, Diego, Álvaro, agradecer mais uma vez. É a segunda participação de vocês aqui no Xadrez de Quinta. Não juntos, né? Já participaram separados, mas ainda melhor tê-los junto aqui para falar desse super assunto. Já fiz bastante propaganda do livro de vocês aqui na live, mesmo sem ter lido, porque só a ideia é genial, né? É aquele tipo de coisa. Só a ideia do livro se basta, né? Se o livro for ruim, nem, não tem problema, mas a ideia é tão boa que. Mas brincadeira, óbvio que o livro com certeza também traz um conteúdo aí super especial. Estou muito honrada, né, de ter conseguido marcar esse encontro de vocês juntos para falar do livro. Então, dá uma boa noite para vocês. É, boa noite, Thaís. Boa noite, Álvaro. Boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando do nosso livro e de nós dois e do Zé Costa e do Marcolino, né? Na verdade, eles que são, você falou da ideia, eles são os idealizadores. A gente entrou depois, né, Alvin? Bom, manda ver, Não, depois eu não, mas complemento. aí calhou desse ano, esse ano faz 50 anos desse evento, que foi bastante importante na história do nosso xadrez. O Mequinho ganhou e despontou para o cenário mundial. E realmente é bacana relembrar, né, a história aí do nosso xadrez, esse evento bastante importante, fazendo aí 50 anos, meio século. Legal. E para você, Álvaro, você estava falando aí que na verdade então vocês foram trazidos para esse projeto, assim, vocês foram É, intimados para o projeto. Essa é a história é, real? a, a minha participação é mais curiosa ainda, né? Como o Diego falou, uma coisa importante ser falada, né? O Zé Costa, principalmente, foi, assim, o grande mentor do projeto, né? Ele fez muitas partes do livro e ele é o idealizador, ele já tinha feito dois livros anteriores, o Marcolino, junto com ele, o livro sobre o Fischer, né, sobre a escalada do Fischer. E ficou. Caso, na verdade, o, era para ser o livro Marcolino, Diego e o Zé, né? Mas acabou que o Marcolino começou a ter outras prioridades na vida e tal, e falou para mim que não ia conseguir seguir com o projeto. E numa noite no Bar do Juarez, aqui em São Paulo, eu, ele e Vinícius Marques, depois de muitos chopes, ele me faz o convite para assumir o lugar dele, né? E sem pensar nos obrigações que eu tinha durante o ano e tal, é, muitos chopes depois eu aceitei, né, o convite. E sem pensar se eu ia conseguir dar conta. E aí foi uma loucura, porque obviamente tem um deadline para a gente entregar as coisas e tudo, né? Mas depois que ficou pronto, assim, depois deu bastante trabalho, a gente caprichou bastante, mas depois ficou pronto, é uma satisfação enorme. Eu não tenho filhos, né? Então o livro, digamos assim, foi meu primeiro filho. Então foi bem legal e o carinho das pessoas. A gente vai jogar torneios fora de São Paulo e as pessoas falam do livro ou mesmo nas nossas redes sociais mandam mensagem, querem saber e tudo. Então agora, depois que tudo ficou pronto, é, é um prazer enorme ter feito parte desse projeto e o sucesso também é legal, né? A gente deixa a gente envaidecido de tanta gente ter comprado o livro, gostado do livro. Para mim, era a primeira experiência, foi uma surpresa, né? Não sabia o que esperar, né? E tô bastante feliz aí, curtindo o sucesso do livro e muito feliz de ter aceitado o projeto. Eu acho que, assim, eu conheci esses outros livros, né, do Mequinho e do Fischer,
E, na verdade, eu achei assim muito auspicioso ter esse cuidado de marcar, né, assim, celebrar os 50 anos, né? A gente sempre usa essas datas a nosso favor, né? Essas datas que são comemorativas a nosso favor para marcar, para chamar atenção, para destacar, né, o evento. Então, isso realmente foi assim uma super sacada, né, de aproveitar desses 50 anos. E, enfim, eu acho que poucas pessoas que estão envolvidas, né, no xadrez, digamos, principalmente existe um padrão muito característico, né, na comunidade do xadrez, que é ter um perfil bastante jovem, né? Então tem muita gente que já ouviu falar do Mequinho, por exemplo, mas não tem a total clareza do que ele significou, assim, não só para o xadrez do Brasil, mas assim, em termos do xadrez mundial, né? Então, a minha pergunta, eu vou fazer essa pergunta para o Álvaro, mas depois eu quero que o Diego complemente, porque certamente ele vai ter muito a falar como um bom fã de Bob Fischer. Mas eu queria que você falasse um pouco, Álvaro, e depois o Diego complementasse, como era, né, o xadrez nos anos 70, assim, qual era a cena do xadrez mundial nos anos 70, que é então quando o Mequinho vence esse torneio. Então, Thaís, muita gente, eu já tive depoimentos, muita gente que até depois se afastou do xadrez por causa do chamado match do século, né, Fischer-Spassky, jogado em 1972 em Reykjavik, se empolgou com o xadrez, né, porque aquele cenário todo de Guerra Fria, o americano que derrota o Império Soviético e tal. Então, muita gente no mundo todo, foi um boom do xadrez mundial, né, em 1972. Então, o Interzonal acontece um ano depois, num momento de efervescência do xadrez no mundo, e particularmente no Brasil também, né? Porque como o Mequinho era considerado um fenômeno, né? Ele foi o campeão brasileiro com 13 anos e, enfim, era um jogador muito promissor e já famoso mundialmente, né? Eu acho que juntou o útil ao agradável. E ele ganhar o torneio foi a cerejinha do bolo, né? Porque brasileiro gosta de ganhar, né? Essa que é a verdade. Qualquer esporte que a gente ganhe vira mania. Você veja o Guga no tênis, o vôlei, depois começou a ganhar, né? A gente gosta de futebol, mas o futebol não está ganhando. Agora a Raíssa Leal, né, do skate. Então, assim, brasileiro gosta fundamentalmente de ganhar. Então, o Mequinho surgiu essa oportunidade inesperada e foi um grande boom, né? E, assim, eu acho até que poderia ter sido aproveitado melhor esse boom, né? Mas, assim, ficando na sua pergunta, a gente aproveita um boom do xadrez mundial com o match do século em 72, que foi talvez o match mais acompanhado da história. E logo em seguida sediamos um grande evento e um brasileiro ganha. Então é a chamada tempestade perfeita, né? Tudo dando certo na hora certa. Eu acho que até se tivesse sido aproveitado melhor esse boom, talvez o xadrez brasileiro tivesse outro patamar. E para você, Diego, como é que você descreveria essa cena dos anos 70 no xadrez mundial? Como o Álvaro falou, esse match de 72, você fez. A gente fez uma partida numa live aqui, né, sobre o match Fischer-Spassky. Não, popularizou muito xadrez no mundo, no Ocidente, né? Ainda mais, né, do que era antes. E, e assim, o próprio Fischer, a forma como as coisas que ele desenvolveu, levou também a um desenvolvimento do jogo na elite, a sistemas novos e tal. Então, o Kasparov até escreve um livro chamado Revolução dos Anos 70 por causa disso. E surge toda uma geração muito forte ali, pós-Fischer, no Ocidente e na União Soviética para bater o Fischer, né? Então, aí Karpov e outros, né? E também no Ocidente pelo boom aí do Fischer, Ulf Anderson, Timo, outros caras também para mencionar. E esse evento foi, claro, o Mequinho também, né? Veio nessa onda e esse evento foi no meio disso.
E o Mequinho jogou ali. Tinha 6 soviéticos no evento, né? Então, entre eles, Smyslov, ex-campeão mundial, outros nomes pesados, Geller, Bronstein, Keres, né? E de outros países também. Então foi nesse ambiente que esse torneio foi jogado na histórica cidade de Petrópolis, né? No interior do Rio. Então, é, então é mais ou menos esse era o quadro, né, da época. O que torna ainda mais especial, né, a vitória dele. Eu imagino que muito, muito longe dele ser o favorito, né? Eu acho que o favorito naquela época, quem seria, assim, na opinião de vocês? Na sua opinião, Álvaro, nesse line-up, né, desse torneio, quem que você acha que seria o favorito? O Smyslov, É, talvez? não, acho que o Smyslov já tinha passado do seu auge, É, tá? né? Eu diria que minha opinião, tá? Uhum. Geller O e Geller, né? Portisch seriam os meus favoritos, né? Acabou que o Portisch classificou e o Geller, na minha opinião, agora eu vou fazer um spoiler do livro. O Geller, na minha opinião, jogou as melhores partidas do torneio e tem uma história curiosa da última rodada que ele joga de brancas contra o Oscar Pano, tá? O Oscar Pano fala sobre esse assunto na entrevista que ele deu pra gente, tá? Ele tem brancas e todos nós já passamos por uma situação parecida, né? Se ele empata a partida, ele garante no mínimo que ele vai jogar um torneio de desempate de 3 jogadores para 2 vagas, ou seja, só um ficaria de fora. Bom Se ele cenário. perde, ele pode ficar de fora. Ele está de branca, mas se perder, o Pana não pode ganhar. Se ele perde, ele ficaria de fora. Mas se ele ganha, ele garantiria matematicamente a vaga dele, né? E, independente dos resultados. O que precisava acontecer para ele ter que jogar esse desempate? O Polugaevski, que tinha brancas contra o Porticho, o Diego comenta brilhantemente essa partida no livro, inclusive usando relatos do próprio Polugaevski. O Polugaevski precisava ganhar do Porticho e disputava o título com o Mequinho, né? Então era assim, nem o Polugaevski acreditava muito que ele ia ganhar essa partida, para falar a verdade. O Ele estava Batista estava desesperado para invicto e entender, era muito, muito sólido, né? muito sólido, ele estava jogando um xadrez de altíssimo nível. Então, o Geller toma a decisão pragmática de empatar a partida e se o Poluga não ganha do Portiche, ou seja, se o Portiche ganha ou se empata, ele já está direto nos candidatos. Para a desgraça dele, ele vai jogar o triangular, que começou 10 dias depois em Porto Oroz. Eu que comentei esse torneio de desempate. E, e ele fica em terceiro lugar. O Portiche ganha o desempate dos 3. Poluga fica com a segunda vaga e Geller em terceiro. Então, esse empate da última rodada custou caro, mas tanto antes do torneio, Thaís, quanto pelo que foi visto no torneio, para mim, o Geller merecia pelo menos ter tido uma vaga entre os 3. Não sei quais eram os favoritos do Diego aí, se ele tivesse que apostar. E você, Diego? Eu diria que naquele momento o Geller, o Porte, que você mencionou, e o Polugaevski, os 3 que disputaram desempate eram os favoritos pelo momento ali. Tinha Smyslov e Keres, eram nomes muito pesados, Bronstein, mas já não estavam no seu auge. Embora o Smyslov, ainda 10 anos depois, chegou à final do torneio de candidatos contra o Kasparov, né? Então, ele teve Aos uma carreira 63 anos, muito. Thaís, ó. É, Tinha não, essa 63 história é quando isso maravilhosa, aconteceu. né? É a Fênix, né? A Para Fênix. quem fala de idade, né? O Smyslov é uma grande referência de carreira longeva, né? Mas ali, de fato, naquele momento, ele não era um dos favoritos, embora, claro, poderia se classificar e tal. Mas eu acredito que esses 3, Geller, Polugaevski e Porte, naquele momento, que foram os que ficaram em segundo empatados atrás do Mequinho, né? O Mequinho ganhou de forma isolada. Inclusive, essa partida que o Álvaro mencionou, a última rodada, o Polugaevski ganha do Porte, deu o título para o Mequinho, isolado, porque o Porte estava disputando com
o Mequinho a liderança, e aí quando acaba a partida, o Polugaevski saiu ovacionado. Tinha muita gente assistindo lá no salão do Clube Petropolitano, onde foi disputado o evento. Ele foi ovacionado e chorou e tal. Tem relatos disso. A gente consultou muitas fontes da época e tal. Foi algo bacana. Camisa do Flamengo no Polugaevski, né? Claro. Então. Pois Imagina. é. É, aquela coisa, né? Como se praticamente deu cidadania brasileira para o Polugaevski, novo brasileiro, né? De coração. Imagina a sensação que foi, né? Tem um colega aqui na live que fez uma pergunta interessante, que era uma pergunta que eu já ia fazer para vocês, mas vou reconhecer aqui a pergunta, né, do assinante. Como é que funcionava para se classificar para um interzonal naquela época? Como é que era o sistema? Naquela época tinha um sistema muito estruturado, né, do Campeonato Mundial. Você tinha, era dividido em zonais ao redor do mundo. Aí cada país, nos seus países você classificava para os zonais. E, por exemplo, tinha um zonal sul-americano na época, e que o Mequinho ganhou e se classificou para o interzonal. Ele já tinha jogado outros interzonais antes, mas assim que funcionava, como exemplo. O interzonal, classificando-se a partir de um zonal, você jogava um interzonal que dava vagas para o torneio de candidatos, né? Do candidato saía o desafiante ao título mundial. Naquele ano houve 2 interzonais. A FIDE antes era um só, o Fischer anteriormente havia ganho em 70, e a FIDE decidiu fazer 2 nesse ciclo. Mas você classificava a partir dos zonais, né? Seria grosseiramente comparando esse Gran Suíço, né, Alvinho? Seria uma espécie de Parecido, interzonal parecido. de hoje. E do outro lado, né, em Leningrado, classificaram Karpov, Korchnoi e Birny, que foi a surpresa, né? Foi fortíssimo, inclusive existe todo um debate qual foi o interzonal mais forte e tal, mas o que viria a se tornar campeão do mundo, o Karpov, já que o Fischer em 75 abdica, né, do título, no outro interzonal o Karpov classificou. Uma coisa curiosa, como o Diego falou, tinha o zonal sul-americano e tal, mas o campeonato soviético era tão forte que ele já era considerado zonal. Então, o campeonato nacional dava vagas, e justamente, né, para É a os Champions League, interzonais. né? Eu costumo falar pessoal aqui que o campeonato soviético era a Champions League. Exatamente. Você Então, imagina tudo junto: Ucrânia, Azerbaijão, é, Letônia, Estônia, Rússia, enfim. e também por isso que quando, assim, oficialmente, né, acaba a União Soviética, a gente tem aquela Olimpíada, né, pós 91, que é uma Olimpíada também, assim, assustadora, né, porque todas Aí em essas Manila, né? repúblicas, né, Aí em exatamente, Manila. exatamente, é isso que eu ia falar, Kremlin, coincidentemente, onde aqui vou estou. fazer um depoimento histórico aí. O meu ídolo Kramnik fez 8,5 e 9 na estreia dele em Olimpíadas em Manila 92. Ele não tinha rating para entrar na equipe, ele fez 17 anos na Olimpíada, né? Ele faz 8,5 e 9 jogando 6 de pretas, né? Não, 8 de pretas. Jogou uma só de brancas, é uma coisa assustadora. Não, essa Olimpíada de Manila, ela é, assim, né, um marco, assim, porque foi a primeira vez, então, que talvez ficou mais evidente o tanto que era absurdamente superior, né, a essa questão da União Soviética, né, e aí quando as repúblicas se dissolvem, começa a aparecer um monte de equipe, com um monte de nome, gente que ficava de fora por falta de espaço mesmo, né, de número de Sim, não, vagas. O Helder fala uma coisa muito, você falava, né? Uma coisa muito sábia, que se antes o Brasil brigava para ficar entre os top 30, a gente começou a brigar para ficar no top 45 na época, né? Porque Claro. Não, não foi era um. só que surgiram novas seleções, surgiram seleções de elite, né? Com certeza, com certeza. E outra coisa que eu queria perguntar para vocês em relação mais ao processo mesmo de escrita do livro, né? Eu imagino que vocês, por serem, vamos dizer assim, os jogadores, né, os enxadristas titulados aí desse grupo de escritores, né,
Nem sei quantas mãos são 8 mãos, né? Um livro escrito em 8 mãos. Muito bom. Vocês tenham ficado a cargo dessa questão mais da análise das partidas. Foi isso mesmo? Vocês se distribuíram as partidas, todas as partidas do Internacional estão analisadas. Como que está organizado isso e como foi esse processo, né, de trabalhar em cima desse material? Não, só para quem não conhece os outros autores, e tal, o Zé Costa ele é mestre Ele é FIDE mestre lá feed, é de verdade. ele é lá de Niterói Acabou de se tornar e campeão brasileiro veterano, né? Esse ano foi é campeão brasileiro veterano. exatamente. É verdade, é verdade. Eu tinha esquecido desse E detalhe que ele é mestre feed. Boa, boa, boa o lembrança, Diego. Marcolino acabou de virar mestre nacional, é um jogador forte de Petrópolis, já teve perto de 2.200 de feed. E ele é de lá da cidade, de Petrópolis, né? É, E o texto do então, Marcolini, assim, é uma coisa que, assim, é dos melhores textos que eu já li para falar de xadrez. Assim, o Marcolino, além de grande jogador e conhecedor, ele é muito divertido, assim, ele é um cara que escreve muito bem. na parte da análise das rodadas, a gente dividiu em três, o Álvaro, Zé Costa e eu. O Marcolino, como o Álvaro falou, ele teve que se afastar, mas ele ajudou muito na formatação, né? Porque tinha muito, já experiência boa do outro livro e ele ajudou a gente bastante na formatação do livro. E O Zé comentou a também, terceira rodada também, né? Comentou a terceira rodada, é ele que comenta. isso. E o Zé também fez muito da parte histórica, né, do livro. O Zé é o coração do livro. Ele contactou muita gente que trabalhou também, né? Tem relatos de pessoas que participaram da organização. Tinha os anotadores, né, que eram as pessoas que levavam os lances. Não tinha transmissão de live na época, né, ao vivo, na internet. Não tinha A DGT pessoa ainda, né? Que já vai não tinha automático DGT. para a live da Twitch, do chess.com. Não tinha nada disso, né? Isso. Então tinha uma pessoa que em cada tabuleiro que levava os lances para o mural, que tinha um salão lá que as pessoas acompanhavam e a pessoa levava o lance. É o anotador, né, que chamava. Então ele tem muitos relatos dessas pessoas, relatos interessantes no livro e tal. Mas ficou dividido mais ou menos assim, né? Então, E uma coisa legal, né, Diego, que é diferente dos outros livros, uma coisa que eu não gosto, Thaís, você sabe que eu sou um fanático por livros, é só olhar aqui atrás de mim. O, muitos livros, comentaristas, Keres e Ney. Eu quero saber qual partido o Keres comentou e qual partido o Ney comentou. Eu não sou obrigado a adivinhar e às vezes eu tenho um autor favorito. Então, uma coisa que a gente fez que eles não tinham feito no livro anterior do Fischer, então a partida está comentada e está o nome do autor que comentou a partida, né? Então, eu acho que isso é legal para entender a diferença de estilo e cada um vai gostar do jeito de um comentar. Então, isso é uma coisa que a gente traz no livro, que muitos livros antigos não faziam. Botavam assim, então, Karpov e Kine. Daí, né, até o Karpov tem fama de assinar muitos livros que dizem que ele É isso que eu sequer, ia falar. É que essa né? técnica, na verdade, ela acaba encobrindo, na verdade, quem trabalhou e quem assinou só, né? Dizem que tem Isso, muitos isso. livros por aí que justamente é melhor nem saber, né? Quem realmente. Não, e tem uma história muito saborosa do Helder que ele conta quando ele jogou com o Bob Fischer na Olimpíada, quando ele jogou Brasil e Estados Unidos, ele joga contra o Bob Fischer, né? E, e ele conta que ele se preparou usando um livro do Max Euwe sobre a Siciliana variante do dragão, né? E daí ele fala na coluna que ele conta dessa história. Mais tarde eu vim a saber que Euwe apenas assinava os livros, né? Então as análises não eram do Euwe. Então, enfim, então isso que você está falando é verdade. O nosso livro, nesse aspecto, a gente decidiu pela transparência
É uma coisa que até foi uma ideia minha, porque no outro livro do Fischer, eu queria saber qual dos autores comentou qual, aí o Marcolino, que era meu amigo, falou, não, eu comentei tal match, o Zé comentou tal match, até porque eu gosto de ver o estilo do comentarista e tudo, então é uma coisa que eu acho que é uma virtude do livro também. Não, com certeza, com certeza. Temos uma pergunta aqui muito boa de também uma pessoa que acompanha muitas nossas lives aqui. Vou fazer para vocês. Ele diz assim: analisando as partidas do torneio de Petrópolis, quais os pontos fortes e fracos do Mequinho, tecnicamente ou pessoalmente, na opinião de vocês? Naquela época, né? O Mequinho dos anos 70, assim. Como era o Mequinho jogador nesse torneio, né? Na opinião de vocês? É, é o ponto forte, os pontos fortes técnicos que eu vejo, uma técnica muito boa e calculava muito bem também. A partida que ele joga com o Smyslov é uma partida impressionante, assim, até colocar os computadores de hoje, ele joga assim uma partida impecável, o Mequinho, e acho que esses dois pontos são pontos fortes que me chamam a atenção, cálculo e a técnica. Acho que a abertura não era o ponto forte dele, isso veio a pesar nos candidatos mais tarde. É, assim, isso aí que eu vejo, assim, tecnicamente falando. Você, Elvinho, o que que você... Eu vou discordar em um ponto, Diegão. Assim, é óbvio que comparado talvez a Polugaevski, Portisch e Geller, ele estava um pouco abaixo, mas eu acho que ele foi o primeiro jogador brasileiro a ter um nível de preparação é, de aberturas, e ele fala um pouco, né, na entrevista sobre o processo de mudança de repertório, incorporar peão rei, peão dama no repertório e tal. Isso tem no livro, né? Aliás, um dos pontos fortes do livro, na minha opinião, Thaís, é a melhor entrevista que o Mequinho deu sobre xadrez na vida. Assim, ele fala de coisas muito legais, bastidores. Ele cita essa partida que o Diego fala sobre com o Smyslov, né? Então, assim, eu concordo que não era do nível dos três tops ali, mas eu acho que a preparação dele era muito boa. Eu tenho até algumas coisas do Mequinho aqui no meu acervo, que foram dele, né? E ele era muito organizado e muito estudioso, assim, muito pesquisador do, do que vinha acontecendo, tá? Só que tem um detalhe, uma novidade que ele alega ser dele na partida com o Reshevs, que eu descobri que não era, e eu faço esse reparo no livro, tá? Eu falo aqui, Mequinho, nos comentários da época, alega que esse lance era uma novidade teórica, e eu no trabalho de pesquisa, descobri que não era uma novidade dele, então achei que do ponto de vista histórico era importante colocar isso. Mas como o Diego falou, a técnica dele é impressionante e assim, quem teve a oportunidade de jogar com o Mequinho, ele apurado de tempo, é uma coisa, eu tive no Internacional, no Jogos Abertos de 2004 em Barretos, eu entrei no apuro de tempo com ele, uma posição equilibrada, e a coordenação, como ele coordenou as peças, é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na vida, assim. As peças dele conversavam fácil entre si ali, e ele me deu um outplay num apuro de tempo, assim, e que é absolutamente impressionante. Então, concordo com essa parte. Ele fazia tudo bem, né? Que a gente tem que comparar em relação aos jogadores do nível dele, mas a técnica dele era realmente impressionante. E a coordenação, como ele coordena bem as peças até hoje. Eu vi ele jogar Blitz com Milos, vi na internet ele jogar com Grishuk, tive a oportunidade de jogar algumas com ele, é uma coisa assim totalmente absurda. Eu lembro o Jukemura falando, pô, esse cara se ele jogar assim, ele e for jogar na Europa, ele vai ser campeão mundial de Blitz e tal, né? Então
De alguma Realmente forma, eu acho que nesses momentos impressionante. vem aquele xadrez, digamos, mais instintivo, né? Que seria aquela parte que a gente poderia atribuir a um talento, né, natural, a uma coisa E, que é dele, né? O que torna ele tão especial. Porque nesse momento você para um pouco de acionar totalmente, né, o plano da razão, né, para tomar as decisões, e aí você vai no modo automático, que seria o modo automático, que nada mais é do que esse acúmulo, né? Esse acúmulo do que você foi tendo de experiência, mais o que é teu, né? O teu talento, a tua personalidade, a tua, né, a sua natureza enxadrística, vamos dizer assim. E sim, talvez não, aí é que não ele existe. realmente mostra que é um gênio, né? Um gênio, assim. Exatamente. É aí que eu queria chegar. Não existe dúvida. Você pode simpatizar com o Mequinho, pode não simpatizar com algumas atitudes dele, mas ele é o maior gênio que nós tivemos no xadrez e eu não visualizo tão cedo surgir alguém parecido, né? Ele Com certeza. conseguiu, como o Diego estava falando, os russos vinham com equipes fortíssimas de analistas, e naquela época, vamos lembrar, né? Para a galera de hoje, como você estava falando, Thaís, vai soar estranho, né? Mas cada um tinha um segundo, que não era só preparar as aberturas, mas a parte principal era analisar as partidas suspensas. Depois de 5 horas de jogo, a partida era suspensa e você tinha uma pessoa que era autorizada a analisar, te ajudar nas análises da partida suspensa, né? E o Mequinho, em parte porque ele nunca quis muito, em parte porque ele não confiava muito nas pessoas, é, em parte também acho por influência de ver o que o Fischer fazia, o Mequinho aqui vai ter gente que não vai gostar, talvez nem ele goste do que eu vou falar, mas ele foi muito influenciado pelo Fischer nas manias e alguns hábitos dele. Então, eu diria que ele levava grandes vantagens na análise das partidas suspensas, porque eles tinham uma equipe trabalhando, né, a equipe soviética, e o Mequinho era um lobo solitário, assim como era o Fischer, o que não é o tema de hoje, mas torna ainda mais impressionante aquilo que a gente falou que o Fischer fez em 72. E deixa eu perguntar para vocês essa questão justamente da participação do Mequinho no livro, né? Ele, enfim, a gente talvez o Mequinho tenha sido assim uma figura, né, que já foi, né, retratada, já vários livros foram produzidos, ele mesmo já escreveu livros, embora não exatamente sobre xadrez, mas enfim, é uma figura relativamente conhecida, que está vivo, né, que ainda, digamos, não é uma pessoa que está entre nós ainda, né, digamos assim, joga xadrez, embora não mais, né, nesse nível competitivo esperado, tal. Mas eu imagino, assim, eu não tive a oportunidade de ver o livro de vocês, já comprei meu exemplar, vou pegar o mês que vem. Mas assim, eu queria saber, claro, eu imaginava que tenha sido feita uma entrevista com ele, mas como foi a reação do Mequinho quando soube da ideia do livro, assim? Qual foi o feedback do Mequinho em relação a esse lançamento, né, de vocês? É, essa é uma boa Assim, pergunta. Vai lá. assim, o que a gente ficou sabendo, assim, né, é, assim, ele não conversou com a gente sobre como seria, não deu nenhum tipo de palpite, óbvio, né, mas quando a gente chamou ele para entrevista, assim, num primeiro momento a gente não sentiu aquela receptividade que esperávamos, talvez, né? Eu conheci o Mequinho em outro momento, tive alguma proximidade com ele ali por volta de 2005, mas a primeira impressão não foi boa da reação dele, tá? Mas a entrevista foi absolutamente surpreendente, é, reveladora, Não, ele direta. respondeu, né, o que Ele a gente lembrava de perguntou. detalhes desse torneio, ele tinha É, muito viva essa memória, assim. muitas vezes eu já vi, tipo, pessoal perguntar coisa a ele, às vezes ele acaba desviando um pouco, mas ele foi direto ao ponto e respondeu as coisas que a gente perguntou, né? E trouxe memórias interessantes. Você vê que ele tem uma ligação forte com aquele evento ali, né? Foi o Assim, grande evento além da do. vida dele, né, Diego? Acho Pois que é. é até natural, né?
Vê que é importante para ele, né? Aquilo ali. Não, e como eu disse, Thaís, acho que um dos grandes pontos altos do livro é a melhor entrevista que o Mequinho já deu na vida dele. Eu estou sendo totalmente sincero, eu já li tudo que ele escreveu. Interessante. Não, me deixa mais curiosa ainda para ver o livro. E a entrevista do Pano também, muito legal, né? O Pano também foi super solícito e deu Eu ia entrevista para o falar. Diego, né? O Diego fez contato com ele lá em É Buenos Aires, o né? grande mestre argentino Oscar Pano é uma lenda, né? Então, com 89 anos, ele respondeu a gente, foi muito solícito ali também. Contou também detalhes interessantes do torneio, bastidores. Ele falou sobre esse empate que o Álvaro mencionou com o Geller na última. Ele falou que não tinha, para ele já não valia nada, estava já cansado, né, do torneio. Você imagina os torneios naquela época, 17 Nossa. rodadas, né, com adiamento, durava um mês, né? O cara não está disputando ali uma vaga e tal, é difícil se motivar, né? Ele falou que não ofereceria muita resistência, digamos assim. Ficou, de certa forma, surpresa com a proposta de empate ali, né? O E Geller foi contou pragmático demais. várias É, outras coisas interessantes mas também. é aquela coisa, né? Você tem ali os elementos para tomar a decisão e tudo parecia que estava indo na direção certa, né? Então, Eu lembro, a Thaís acho que estava nesse regionais, né? E eu tô totalmente ganho com o Lindolfo, mas com empate a gente garante o título, né? Dos regionais. Aí o lendário Canarinho tava, e a gente precisava fazer 1,5. E a gente já tinha ganho uma, tava jogando ele e o Nami e eu. Eu ganho com o Lindolfo, né? Aí o Lindolfo totalmente perdido, me oferece empate. E eu com um pião a mais, que é até meio ofendido, mas por equipe você vai e consulta o capitão, né? Aí eu consultei o Canarinho, ele mandou eu aceitar, porque falou que com título não se brinca, eu lembro até hoje da. E aí o que que acontece? Eu empato a minha partida, a gente é campeão, ele não me perdem, ou seja, se eu não tivesse empatado a partida, eventualmente tivesse acontecido uma tragédia, acho que não ia acontecer, até porque o Lindolfo sempre foi meu freguês, mas eu fiquei pensando que, caramba, olha a sabedoria desse cara, né? E dito e feito, né? não, o Canarinho Fomos figura. campeões com aquele O Canarinho empatezinho. sempre tinha razão. Ele sempre tinha razão. No seu jeito, ele sempre tinha razão. Então, eu tenho várias É memórias, verdade, é assim, um de sábio. ensinamentos que ele me passou, de maravilhosos, assim, é isso, assim, essas frases, né, que ele falava na hora certa, no momento certo e que fazem sentido até hoje. Então, é Não, maravilhoso. essa dupla aí é sempre bom relembrar. Mas Sim, com aí um certeza. caso onde o empate acabou Acabou, dando errado. O é, caso do Keller acabou sendo. Na pior das hipóteses, ele teria ficado fora igual. Mas aí tem que ser um engenheiro de obra pronta, né? exatamente. Bom, então para a gente já ir encaminhando assim, né? A ideia dessa live era para deixar o pessoal com vontade de conhecer o livro, né? Eu sou super também do time livro, então acho que estudar xadrez por um livro, conhecer a história de xadrez por um livro é diferente, né? O empenho que a gente bota para escrever um livro é completamente diferente do empenho que a gente bota para escrever um post no Instagram ou fazer um vídeo no YouTube, embora sejam conteúdos válidos, né? Mas a linguagem é completamente diferente e o conhecimento, né, que você adquire também é diferente, né? Um pouco mais aprofundado. Então, para o pessoal ficar com vontade de conhecer esse livro, entender, né, a importância dele, como ele realmente retrata, assim, né, um período muito importante da história do Brasil que a gente ainda sonha que se repita algum dia. É, por enquanto, né? Vamos aguardar, torcemos aí, Diego, também grande esperança, né, Certo. Diego? A norma de GM sai em 2024, mas Diego, ano que vem, GM, aposto, pode me cobrar. não, ano que vem, Diego 2024, GM, hashtag Diego GM. GM Diego. Eu estou falando. Mas eu queria, assim, para o pessoal, né, que não está familiarizado com o livro, que, né, vamos dizer, talvez vá adquirir esse livro ou ganhe aí no sorteio esse livro, né, e tenha a oportunidade de conhecer.
A primeira pergunta seria: vocês acham que esse livro, mesmo para o pessoal iniciante, dá para acompanhar? Dá para pegar ali, analisar a partida? Vocês tiveram esse cuidado de ser uma linguagem não só para jogador experiente? Olha, tenho relatos até de gente que não joga xadrez, né? O que gostou por causa da parte histórica, né? É, para quem joga, acho que é, assim, todo mundo pode tirar proveito, mas a parte histórica também acho que é uma leitura agradável ali, envolvendo os bastidores e histórias que os jogadores contaram, né? Então tem essa parte também. E dentro das partidas tem histórias das partidas, relatos. O livro tem, acho que são 370 páginas, é grande, então tem bastante coisa também na parte histórica, né? Mas e dentro das partidas, acho que todo mundo pode apreciar também. Legal. Uma coisa que eu queria salientar, Thaís, que para mim foi um grande desafio, né? Porque minha função primária, eu sou treinador, então preparar a aula e transformar um material difícil em um material mais palatável é uma das coisas que é meu dia a dia, né? Mas um grande desafio para a gente é comentar partidas dos anos 70 nos dias de hoje com o Engine, né? Quando eu fiz a live aqui com você, que a gente comentou aquela famosa partida Karpov e Kasparov, é, obviamente, algumas coisas que são claras hoje não eram nada claras, no caso, nos anos 80 e no caso do Internacional, nos anos 70. Então, o que a gente procurou fazer é tornar a análise o mais correta possível, sem ficar uma análise pesada, ou seja, se você ficar o tempo todo seguindo o que o computador fala, você vai ficar ilegível as partidas, difíceis de digerir. Então, o que a gente tentou fazer é fazer correções históricas, eventualmente, de ideias que pareciam boas e não são tão boas, ou o contrário, né? Ideias que, em algumas partidas, os comentaristas da época falaram: aqui as pretas perderam por causa disso. E a gente mostra que, não, aqui tinha outros recursos, não foi esse o erro veio mais para frente. Acho que isso é importante nos momentos essenciais, mas uma leitura, até o Wellington citou o Zurique 53, uma leitura onde a parte conceitual aparecesse, né? E a gente tentou tornar o livro uma leitura agradável, instrutiva e não maçante. Então, eu acho que esse era o nosso grande desafio. No geral, eu fiquei bem satisfeito com o que eu, depois vendo o livro aqui em casa, com o que eu li, acho que a gente conseguiu um bom balanço entre relato histórico, tentar achar a verdade, tentar tirar ensinamentos das partidas, sem tornar uma leitura que se tornasse uma leitura muito maçante. Esse é o grande mérito de um livro, né? Eu sempre falo aqui para o pessoal que o livro, vamos dizer assim, o computador, quando ele analisa, ele diz o que você deveria ter jogado, mas ele não diz porquê, né? O porquê é o trabalho seu, né? Então, o livro, quando ele usa justamente a Engine como essa ferramenta e verbaliza esses porquês, né? Tenta ali colocar didaticamente, né? O porquê, né? A Engine E saber indica a hora que faz a sentido, né? sugestão do Engine é relevante, né, Thaís? Porque, assim, tem Exatamente. hora que, assim, o melhor lance é absolutamente relevante. Às vezes, do ponto de vista humano, um lance que não é o lance do Engine é o melhor lance na prática, porque esse vai fazer você ganhar. O lance do Engine vai fazer você arriscar uma vitória certa, porque o melhor lance implica num cálculo inumano. Então, saber quando colocar também eu acho muito importante. Quando o Engine deve ser chamado. E acho que o mérito do autor é quanto menos precisar usar o engine, quanto menos você conseguir explicar a partida, né, sem aquelas linhas de computador incompreensíveis, melhor o autor. Porque computador todo mundo tem em casa. Você ficar na dúvida, você bota o seu Stockfish aí e ele vai te dizer a matemática da coisa, mas você não vai aprender nada com ele, né? Muito bem. Enquanto
eu vou aqui fazer a última chamada para o sorteio. A gente vai sortear um exemplar do livro, então hashtag sorteio. Enquanto eu abro aqui os últimos 3 minutinhos para o pessoal que quer participar, colocar aqui a hashtag. Diego, qual partida é imperdível nesse livro? Partida do Mequinho. Com certeza tem partidas muito boas assim. Partida imperdível do Mequinho. Must see. Smyslov e Mequinho. Essa Smyslov e partida é Mequinho. espetacular. Perfeito. Segundo o E Álvaro, Mequinho, a melhor partida que ele já jogou. na opinião dele, é a é, melhor partida que ele já jogou, assim, Sim. bacana. e, e tem uma outra Mas você quer partida. saber do Mequinho? De qual partida do Não, eu Mequinho? quero ouvir o que o Diego tem para dizer, se fosse uma outra Ah, partida do conjunto do torneio. Tem Bronston e Libojevic, é uma partida muito famosa, e é uma partida de ataque maravilhosa também. Essa partida ganhou o prêmio do Informador na época, que era da melhor partida do semestre, né? Então, é uma partida muito bonita. É uma defesa Alekhine variando os 4 peões, né? Então, essa partida Sangue escorrendo, assim. para quem gosta de pancadaria, partida de ataque, sacrifício, essa partida tem tudo isso aí. Boa. Diego teve a dura missão de comentar essa Não, partida, né, pois é, Diego? imagino comentar essas partidas, né? Assim, e aí, neste momento, vemos que o jogador perdeu a lucidez, né? E decidiu. E para você, Álvaro, qual partida? Também essa do Mequinho Smyslov? Não tem como. Essa não tem como fugir, tá? Mas a minha partida favorita do torneio é Geller Lubojevic. Eu fiquei Ótimo. apaixonado pelo Geller. Eu consultei bastante o livro do Geller, onde ele comenta a biografia dele, né? E ele comenta várias partidas desse torneio. O nível das análises do Geller, mesmo conferindo com o Engine, é assim, é absolutamente comovente, assim, é uma coisa, como é que o cara podia em 73 entender tanto do jogo, né? E errar tão pouco, calcular tão bem, assim, é uma coisa e fez eu tinha falado com o Felipe, com o Debs, eu emprestei para ele uma vez o livro do Geller, ele me falou muito bem. Falei, cara, você tinha que ter me falado, isso aqui é uma obra-prima, isso aqui não é um livro bom, né? E fiquei absolutamente emocionado. Uma curiosidade também para fazer um elogio ao Mequinho, o único momento onde eu acho que o Geller comete um erro grave de avaliação, o Mequinho, na entrevista, cita o lance, que, na minha opinião, a avaliação na partida entre eles, que a avaliação do Mequinho está correta do ponto de vista prático e a do Geller está errada. Então, esse também é uma curiosidade histórica. Mas de tudo que eu vi do Geller, foi o único momento onde eu acho que ele se equivocou e o Mequinho estava certo. O que o Mequinho diz na entrevista é a verdade. Ele joga um B4, assim, que é um lance que foi o que salvou ele, né? Um empate importante. E o Geller critica esse B4 nas análises dele, Geller. Muito Ele bem. considera a partida dele mais difícil, né, no Sim, torneio, essa é muito partida com o importante. Ele Geller. salvou Muito meio ponto importante. importante e ele estava de É, brancas ainda. Legal. isso. Nossa, eu fiquei com mais vontade ainda de ler o livro. Ainda bem que mês que vem eu já vou receber o meu. E aí eu vou poder. Na verdade, eu deveria ter lido o livro antes de falar com vocês, mas eu não aguentei a ansiedade, então já quis fazer logo. E assim, dar 2 sugestões para vocês. A primeira, traduzir esse livro, né? Eu imagino que vocês já tenham pensado sobre isso. Acho que Estamos realmente. debatendo aí porque existe procura fora do Brasil mesmo. Nos Com certeza. Eu surpreendeu. procurei aqui para ver se E- tinha alguma coisa. Eu acho que vale a pena vocês pensarem seriamente nisso, em inglês, espanhol, enfim. Acho que realmente vai ter público. E não só por isso, porque eu acho que esse livro, ó, olha só, tô fazendo uma predição. Todo ano a FIDE faz uma competição, né, de melhores livros do ano. Eu acho que esse livro tem um potencial gigantesco, entendeu? De estar entre os finalistas, assim, por tudo que ele representa, pela questão histórica, sabe? Eu acho que ele tem, assim, um shape, assim, perfeito para um prêmio, sabe?
ou pelo Esperamos menos que de estar depois entre que os você lê o finalistas. livro, você siga com essa opinião. Não, é como eu disse, a ideia é tão boa, que caramba, tem que realmente fazer uma coisa muito errada para esse livro ser ruim, viu? Porque a ideia é maravilhosa. E a outra questão que eu... Caprichado foi, isso eu garanto. Não, eu tenho certeza. E a outra que eu ia falar é o seguinte, o Mequinho, ele ganha, né, fazendo aqui a pesquisa, né, para entrevistar vocês, ele ganha, né, esse torneio de Petrópolis 73, mas depois ele ganha mais um interzonal. E onde ele ganha esse interzonal? Em Manila, né? Em Manila, em 76, também é um momento, assim, importante, imagino, da carreira dele, né? Porque ele não só ganhou um interzonal, mas ganhou 2. Então, a minha segunda sugestão é 2026, lançar o Manila 1976. Ajudo na pesquisa histórica, embora não esteja morando aqui, tenho os meus contatos, né? Tenho a minha conexão, minha relação aqui com as Filipinas, então... Com certeza seria incrível fazer o Manila 76. Comentei com o Álvaro que achei uns vídeos, né, da época desse torneio aqui. Então, realmente incrível, né? O Mequinho ganhou 2 interzonais, assim, um negócio absurdo. Ele ganha do Spassky, né, Diego, nesse de Manila, não ganha? Não, só perde. A única derrota dele foi pro Spassky. Ah, então foi isso. E o Spassky chega assim só pro como... assim, tanto é que no vídeo é muito claro isso. Ele chega como, assim, a estrela do torneio, né? Então, todo mundo acha que ele vai simplesmente... E aí, ele perde pro Mequinho e tal. Então, realmente, é um evento também significativo. Deixo aí a ideia para vocês, então. Não, e você mencionou 76 e o 79 foi no Rio de Janeiro, o Interzonal, né? Também. Teve o Interzonal do Rio de Janeiro. Pô, tem livro por uma década aí para vocês escreverem. Né? Foi lá no Copacabana Palace, né? Então, quem que venceu esse, o 79? Esse aí foi um tríplice empate também, mas nos 3 primeiros. Foi Petrosian, Porte e Hübner, né? O Sunier jogou o torneio e foi muito bem. O Mequinho jogou as 2 primeiras e abandonou por motivo de saúde, né? Uhum. E o Tal ganha o Interzonal de Riga no mesmo ano, que é aquele mesmo esquema de Leningrado. De fazer 2 por ano, né? Uhum. O Tal ganha em Riga e o Hermann foi um dos representantes brasileiros nesse Interzonal, inclusive conta histórias muito legais. Agora, as Filipinas têm bastante história, né, no xadrez, desde os anos 70. 60 já o Fischer foi jogar aí, né? Ele teve o Campeonato Mundial depois em 78, e o presidente da FIDE, né, durante muitos anos era daí. Teve a Olimpíada e tal. Não, realmente E o Júlio Torres, né? Exatamente, ainda tem esse detalhe, tem 2 grandes nomes aí. Bom, mas é isso então, eu vou fazer o sorteio aqui. Eu agradeço demais a presença de vocês, acho que certamente foi ainda mais, deu mais vontade de, não só para mim, mas também com certeza quem acompanhou a live, de conhecer esse material. Escrito em português, gente, tem tão pouco livro escrito em português, valorizem o xadrez escrito em português, sabe? Isso faz diferença no aprendizado, no processo, na forma de pensar. Então, assim, acho importante mencionar isso. Não é um livro que foi escrito numa língua e depois traduzido. A gente pode ler na nossa língua, tá? Isso é uma coisa importante. É como as pessoas me dizem. Uma vez me fizeram uma pergunta, só uma curiosidade aqui antes de encerrar com vocês. Mas já está lançado o Ryukami, já está lançado, já está à venda. Uma vez me perguntaram uma coisa que eu achei fenomenal. Me perguntaram assim, como é ler Saramago no original? E eu não tinha me dado conta disso, porque, assim, Saramago é um autor gigantesco e a gente tem o privilégio de ler na língua que ele escreveu, entendeu? E todo mundo lê ele traduzido, e eu nunca tinha me dado conta disso. Então faz diferença, sabe? Tem uma coisa que você acessa que é diferente, um lugar familiar, assim, que faz você ter uma conexão diferente com o que você está lendo. E para o xadrez, eu acho que isso faz diferença, acho que isso engrandece a nossa comunidade, dá oportunidade para a nossa comunidade se engrandecer. Então, meus parabéns para vocês. E o livro,
para quem quiser comprar, qual seria o melhor caminho, assim? Direto com vocês, na editora, nos mercados virtuais? O que vocês recomendam? Por enquanto, entrar em contato direto com a gente pelo Instagram, tanto do Álvaro como o meu, ou do Marcolino, pelo Instagram, o Facebook, qualquer rede social, e o Zé Costa também, claro. E por enquanto, assim, em breve a gente pretende colocar em outras plataformas de venda aí, mas por enquanto é direto com a gente. Perfeito. Não, tá ótimo. Ó, eu vou colocar aqui para vocês falarem que eu não estou. Eu digo pro pessoal aqui, vou encerrar o giveaway aqui pro pessoal. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Álvaro, você que vai mandar um livro pro pessoal, não é? Isso. E aí, então, eu vou Quem dar a ganhar o sugestão sorteio, para quem quiser, manda, como é manda o Álvaro que mensagem vai para mandar, mim. quem quiser um autógrafo do Álvaro, avisa que você faz essa gentileza, não faz? De dar um autógrafo, pelo menos de um dos Sim, autores. eu e E, o Diego, eu e o Diego que a gente está aqui em São Paulo, a gente autografa o livro sim, envia. É só, tá ótimo. a pessoa que A ganhar o pessoa falar, sorteio tal, certinho pedir. o Tem gente que nome, gosta do quem livro ganhar. virgem, né? Mas o autógrafo Ah, dá um dá, beijão. poxa, e como? E como? Eu quero meu autografado, viu? Você nem pense em me mandar seu autógrafo. Você nem Com pense em me certeza, mandar seu você eu autógrafo. vou E se entregar possível, pessoalmente pega o do aqui. Diego também, pô. O máximo que você conseguir aí. Os outros depois eu vou Vai sim. procurá-los e pedir autógrafo de todo mundo. Bom, eu tô aqui botando na tela. Qualquer torneio que tiver no Rio, eles vão estar com certeza. Pois é, pois é. Bom, então eu vou agora sortear. Então, proceder, o pessoal tá vendo na tela aqui. Alvin Chess! Pô, arrasou, Alvin. Alvin Chess vai fazer um uso excelente do livro. Opa, Grande Alvin Chess. Foi então o vencedor do Jogador muito exemplar do forte, livro. meu xará. Pois é, deu sorte. Mas, ó, vou falar. Ele foi uma pessoa que tomou a decisão correta. Ele entrou na live e disse assim: abri mão de assistir a última rodada do Campeonato Brasileiro para acompanhar a live. Ou seja, priorizou o que é importante, Mereceu. logo, né, foi aí beneficiado pela foi justiça premiado. divina. O Cosmo abençoa quem toma as melhores decisões. Então, Alvin é o grande vencedor aí, que não assistiu o Campeonato Brasileiro e ficou assistindo essa belíssima live. Quem não pôde O Wellington acompanhar... falou que já tem o livro dele autografado. Ah, claro, claro. O Não, Wellington, que mas eu está acho no chat aí que direto, é já realmente pegou o muito dele legal. autografado lá em Niterói. Muito legal. E aí é isso. Maravilha, que bom, Thaís. Quem não pôde acompanhar desde o início porque não priorizou o que é importante, essa live então vai ser editada, principalmente com a queda da internet, mais necessário do que nunca, né? Eu vou editar aqui. E aí também a gente vai poder acessar pelo canal do Xadrez de Quinta no YouTube, que é um grande repositório, na verdade. E recomendo também vocês seguirem as redes sociais do Álvaro e do Diego. O Diego tem um canal no YouTube muito legal, analisa várias partidas. Já falei para ele, analisa partidas de xadrez feminino, né? Tem um lugar no meu coração especial por essa decisão. E o Álvaro é uma pessoa que no Instagram compartilha muitas experiências dele como jogador, todo o processo dele aí também de escrever um livro, enfim, tem todo aí um conteúdo bem legal para vocês acompanharem. Então, Diego e Álvaro é o nome deles mesmo, né, nas redes sociais, e também o canal do YouTube do Diego. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada a todo mundo. Vou deixar um espaço para vocês falarem umas últimas palavras antes da gente encerrar. Obrigado, Thaís, pela oportunidade aqui, dar o espaço também para a gente divulgar o livro. E vai um abraço também para o Zé Costa e para o Marcolino, os outros autores que são idealizadores do projeto. E um abraço aí também para vocês no chat, que participaram aqui com a gente. Bom, da minha parte também agradecer mais uma vez, Thaís, o espaço, a oportunidade, sempre muito gostoso falar com você, alguém que gosta de xadrez, entende xadrez. E, como o Diego falou, mandar um abraço para os nossos coautores, Zé Costa e Marcolino. Como eu disse,
o livro foi a 8 mãos, mas o coração do livro é o Zé Costa. Fez de tudo, bateu escanteio, cabeceou. Então, temos que um abraço forte para ele aí e agradecer de terem acreditado em mim para entrar nesse projeto. Fiz o meu melhor e acho que ele ficou muito legal. Então, um abraço aí para você, para a galera do chat. Fiquei contente que meu xará ganhou o livro. É um ótimo jogador, é uma grande figura humana. Um abraço e uma boa noite, pessoal. Legal, já vou deixar aqui então um apelo aí para os nossos colegas, os outros dois autores, que eu fiquei curiosa de ouvi-los também, de convidá-los também para fazer uma live. Quem sabe a gente faz aí uma segunda live Petrópolis 73 e sabe ainda mais detalhes de todo esse processo aí de construção do livro, com certeza bem legal. Aguardem, 2024 tá aí, estarei no Brasil e a gente, quem sabe, consegue trazer aí os outros dois autores para falar dessa grande obra. Obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo e até a próxima.